agora explicando assim, da metafísica da saúde, que é o que? É você entender as emoções que causam impacto no corpo físico. É o Uhum. desequilíbrio. E o maior exemplo é uma crise de pânico, né? O que não é um temor, um medo, atacando o teu corpo físico. Sim, E aí, sim. só que assim, a todo momento eu vejo, mas se eu fiquei assim, vai me dizer que é só por causa daqui, só porque eu fiquei com raiva aquele dia? Não é tão banal. A gente tem que entender que aonde a gente está sofrendo no físico, e sofrendo, eu vou dizer, nem sempre eu quero dizer que é no lado negativo, vamos dizer impactado. Toda vez que a gente está Impactado. impactado, Uhum. impactado no corpo físico, é um Com desequilíbrio. reflexo. Exato, é um desequilíbrio. Sim. Né? E a gente associa muita doença ao lado negativo, do tipo, por exemplo, alguém morreu de câncer. Era tão ruim que morreu de câncer. Não Não, é. nada a ver. É um desequilíbrio. Às vezes é o contrário. É Hum, alguém que se machucou demais porque não se uhum. impôs no meio Ou externo. mesmo se doar demais, também, se for um excesso, vai te prejudicar. Sim, E câncer de mama. teoricamente, por uma ação boa, de empatia, de. Não é? Exato. É o desequilíbrio. Então, Uhum. é lógico que a gente não vai desejar doença para ninguém e nem eu desejo para mim mesma. Mas a gente ficar mais em paz com o nosso corpo quando ele Uhum. aponta alguma coisa. Sim. Porque esse é o caminho para você seguir, para se ajudar, para se melhorar. E é importante dizer, né? Já que eu estou falando das doenças ligadas ao lado emocional, a terapia integrativa, a terapia metafísica, ela não substitui a medicina tradicional. Sim, Você sim, vai no médico, você vai fazer seu exame. O que a sim. gente quer mostrar pela terapia é o que você pode fazer por você. É Perfeito. onde você pode mudar certas atitudes para não permitir sofrer internamente e o corpo manifestar, né? Perfeito. E que a gente entenda sempre que toda vez que o corpo manifesta, é positivo. No Sim, sentido sim, sim. assim, é uma direção, né? Porque a partir do Sim. momento que ele se instala, é você se compreender, respira, e aí é onde a terapia te ajuda, né? Porque É. a partir do momento que eu identifico a doença, eu consigo, a leitura é exatamente essa. A partir da doença, eu identifico um padrão que você tem. E Deixa a eu só terapia, te cortar um minutinho. claro, A claro. gente já entrou no tema, né? Já! Saiu falando. Não, porque a minha primeira pergunta seria o que é metafísica, né? Eu Mas saio falando, né? não, não, tá tudo bem, tá ótimo. Eu vou Só para o explicar. pessoal que não entende ou que possa não saber o que é metafísica, eu queria só primeiro que você me definisse para o pessoal o que é metafísica, tá? Claro. Porque né, já Não, está no e título vai me da puxando de saúde. volta para o tema aí, para a direção, Andy. O que Não, que é tá meta... ótimo, tá ótimo. É o para ser que é assim mesmo. metafísica? Meta significa além. Física, Tá, corpo. É além do corpo. Tudo que a tá. gente fala metafísica é uma palavra assim, comum, não sei se de conhecimento de todos, mas quer dizer isso. É além do físico. E quando a gente fala metafísica da saúde, é o que está ligado além do físico no quesito saúde. Perfeito, Então, por isso perfeito, que a terapia é metafísica da saúde, porque é perfeito. voltado para o tempo, para compreender a saúde através, além do corpo, que no Le- caso são as emoções. Né? E é legal porque assim o pessoal deve estar começando já. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito do metaverso. E de uma certa Sim, maneira é é o isso, além. né? O metaverso é além do universo, né? Só que no Sim, caso virtual. E e a metafísica é além do corpo, né? Além do físico. é muito comum a gente escutar isso também na neurociência, que Tá. pesquisa, né, todas essas questões, enfim, voltando. E onde eu estava? É só você. Não, você definiu a Expliquei a metafísica. Eu te metafísica, né? cortei, né? Você definiu a metafísica. E aí É, é você entender mesmo as doenças, como sim, elas se manifestam. E na terapia a gente vai fazendo esse acompanhamento. É uma análise, é uma terapia como qualquer outra, só que com ok. olhar a partir do que você
sofre, né? Do reflexo que você quer trazer para melhorar, para melhorar. Então, assim, é bom porque, é que nem eu te falei, a gente não vai excluir o médico tradicional, a gente não vai falar para Sim. tomar um remédio, para você não fazer um tratamento, mas quando você consegue se ajudar, você potencializa o efeito de um tratamento. Ou Perfeito. você aprende a se defender, né? Perfeito. Perfeito. E se compreender, porque a gente é emoção. A gente responde emocionalmente, é que a gente é guiado pela mente. O maior racional é que não faz você Uhum. sair matando, mas matando ou se doando além. Mas a gente é movido pela raiva, pela emoção, pela paixão, pelo amor. E quando isso desequilibra, ele se Uhum. manifesta, Sim, né? sim. E é isso que a gente trata na terapia. Se autorregular, se Perfeito. autoconhecer, né? E aí Perfeito. ajuda. E óbvio, quando você muda o seu padrão emocional, você deixa de ser impactado por aquilo que estava te desequilibrando. Legal, legal. E quando a gente estava conversando antes, né, antes da live, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que você comentasse aqui, que é a questão das doenças herdadas. E você Ah, falou, nem são sim. doenças somente, hábitos. E daí você, depois que você comentou comigo, é, é, eu lembro do momento que eu me percebi com hábitos do meu pai de posição, sabe assim, ó, de segurar exatamente idêntico ao que meu pai fazia. Sim, é E era uma impossível coisa a gente não involuntária, puxar. eu não controlava aquilo. Porque uma das coisas que me pergunta muito é falar assim, ah, se é da emoção, como é que a metafísica da saúde explica as doenças hereditárias? Sim. E aí, a doença hereditária não são só os genes. Quando a gente pensa do lado emocional, e a gente está no núcleo familiar que nasce nele, e nasce nele, não precisa ser geneticamente, porque eu já vi Tá. muita gente adotada que é igualzinho o pai e a mãe, no mesmo padrão. Quantos Uhum. de nós a gente não escuta e fala assim, é igualzinho, nem parece que é adotado? Né? Eu conheço Porque, vários porque tem exemplos. a questão do ambiente também, né? Total. E da convivência. É A isso. gente começa a conviver com a pessoa, a gente já começa a misturar as energias e sem perceber, adquirir hábitos daquela pessoa que você está convivendo, né? Exatamente. No caso da terapia metafísica, quando a gente fala em doenças hereditárias, a gente fala em herança dos padrões emocionais. Tá. Você está no núcleo familiar que você é um HD zerado. Tudo Uhum, você vai uhum. aprender a falar, você vai aprender a reagir a partir do que você observa do seu pai, mãe, de quem estiver por perto. E, Perfeito. e aí, para você crescer naquele ambiente, desenvolver os mesmos padrões emocionais e, por consequência, os mesmos desequilíbrios, Uhum. é assim que a metafísica da saúde explica, né? A questão da doença hereditária que vem vindo na família. E o curioso, assim, algumas vezes que eu lidei com famílias, né, de irmãos, Aham. todo mundo tem, menos aquele ali. Aí a gente vai, me descreva aquele ali. Ah, Nem parece da família, não é? Nem sim, parece da família. sim, É sim, assim. verdade. E aí, isso numa terapia é muito interessante, porque quando a pessoa vai se colocando, até o que ela fala, vai prestando atenção, ela vai se compreendendo. Né? E é assim que Uhum, a metafísica da saúde ajuda, quando você consegue se autoconhecer, uhum, você não uhum. deixar se afetar por aquilo que estava te afetando. Tá. E identificar esses comportamentos hereditários também pode ajudar, né? Só o fato de você ter consciência, ele Ah, já é meio caminho andado, não é não? sim, é a chave. A partir do momento que você tem consciência, observa sua mãe, seu pai, seu irmão, quem quer que seja, do que ele sofre, como ele é, né? E você se identifica ou não, ter essa consciência é que Uhum. faz você se compreender, Sim, né? E a sim. partir do momento que a gente se compreende, a gente não é tão levado pela emoção. Quando a gente se
conhece, quando a gente percebe o que... Me veio um exemplo agora que vai ser mais fácil de explicar. Sim, sim. O racionalizar faz a Tá, gente compreender. tá. Isso emocionalmente também. E eu lembro uma vez que eu estava viajando com um Uhum, casal, quer dizer, na viagem eu conheci um casal que a gente ia tá, fazer uma trilha, não era muito difícil, mas era complicadinha. tá. E o marido da moça que ia fazer a trilha comigo passou mal. E ela falou assim, Uhum, vamos indo. Eu não lembro que doença ele tinha. E tá. aí ela falou, não, vamos subindo. E eu fiquei preocupada, eu falei assim, mas como é que você vai deixar ele aqui? Ele tá Hum, passando mal. Aí ela falou assim, não, ele tem, vamos supor, o diabetes. É uma queda de insulina, ele vai ficar com uma tontura, vai dar uma vertigem, mas se ele ficar ali sentadinho, ele já melhora. Os dois, tendo essa compreensão de tudo, fez com que ninguém se desesperasse. E eles, principalmente. Porque entendi. a gente não estava no Brasil, estava longe. Se fosse eu ia ficar preocupado, porque, meu Deus, Sim, se eu passo mal aqui, como é que vai ser? Não estou no meu país, não falo a língua. sim, E a sim. partir do momento que você tem essa visão de tudo que pode acontecer, foi tranquilo. Ela subiu comigo numa boa. O marido ficou, vai, 10 minutos. 10 não, é como se ele tivesse falado 12 minutos e meio. Eu já tô boa Tá, aqui esperando vocês tá. Ele aqui. já sabia até o tempo exato, Exato. Então, esse é um exemplo muito bom de o quando nível. do que é importante a gente se conhecer, a gente Sim, dominar. E em se tratando de sentimentos é mais difícil, a gente não é tão científico como você entender a sim, fisiologia do corpo. sim, Mas esse é um sim, exemplo de como a gente pode lidar com as emoções a partir do momento que a gente se conhece. sim, A sim, partir do momento também que a gente estabelece limites, sim, né? sim, Do que a gente não sim. se agride pelo que a gente permite que o outro é, ultrapasse essa fronteira. E quando a gente faz isso? Quando a gente aprende a dizer não. E quando a gente aprende a dizer não? Quando a gente se conhece. Né? Então Exatamente. é E um fiozinho. não só se conhece, mas se respeita. Sim, Se mas tudo passa por respeita. um processo, né, de conhecimento, porque o se respeitar é entender que a gente não quer vivenciar aquilo, Sim, né? exatamente, exatamente. E entender até o que a gente vai se doar, o quanto compensa estar naquela situação, o quanto a gente Sim, permite. E se preservar é a máxima do tipo você em primeiro lugar, perfeito, né? perfeito. Desde que você não faça mal a ninguém, eu não vejo problema nenhum em eliminar certas coisas da sua vida. Só não faça mal a Exatamente, né? ninguém. A gente não precisa. Você sabe, é porque a terapia metafísica, como eu falei, não é esse lado esotérico, não é a prática do bom samaritano. Não é Uhum, isso. uhum. Não é você, de um modo muito. Como a gente, até um tempo atrás, não sei se ainda se fala muito nisso, na positividade tóxica. Não é perdoar a torta direito, não. Quer dizer, Uhum, vou nem usar uhum. isso porque o perdão é muito válido. Mas não é assim, tudo é lindo. Não, é Sim, você sim. impor limites, é saber onde você vai, onde você permite. Tempo, né? Tempo, assim, às vezes as Sim, pessoas não respeitam o tempo, né? Para perdoar, para superar alguma coisa, né? As pessoas têm tempos diferentes. Para algumas, uma semana é o suficiente, para outras precisa de meses, entendeu? Então eu acho que essa questão do tempo é muito individual também, né? claro, e tem a questão que a gente é muito apegado às relações, Uhum. né? O que são as Sim, emoções? São as relações, é o que a gente se depara na família, no relacionamento íntimo, parceiro, parceira, na família, no trabalho, a uhum. gente é feito de relações. Quer Sim, queira ou não, a é gente verdade. até com quem a gente não tem intimidade nenhuma, alguém, um prestador de serviço, a gente é feito de relações, Sim. né? De frustrações, e tudo é como Uhum. a gente vai dominar isso dentro de nós, Sim, sim. né? E a gente estava falando então das doenças hereditárias. E qual a diferença? Eu acho que entrou um mosquito na minha boca. Ah, na sua, eu já estava vindo aqui na minha. Mas enfim, já era. É, qual
qual a diferença, então, entre as doenças hereditárias e a memória celular, que você também mencionou para mim sobre a memória Ah, celular, sim. né? Não, não é que elas tenham relação. Tá, A doença hereditária é o que eu falo da herança do padrão emocional. tá. Outra pergunta muito comum é que as pessoas falam assim, como que a gente pode, como que, se eu for mudar um padrão, vai mudar o meu corpo? Muda. E foi aí que eu falei, a Entendi. gente é feito de memória, a célula tem memória, Tá, né? Quando a gente vai numa academia, você é super esportista, fitness, fica um tempo sem ir e volta, quem tem essa prática, esse histórico de prática, recupera mais rápido a massa muscular. Por tá, quê? Por causa da memória celular. tá. Isso qualquer frequentador de academia, esportista sabe. Na emoção também. Mas onde a gente percebe isso? Nos casos mais críticos, é quando você é assaltado num determinado ponto e você nunca mais passa por lá. E quando passa, já começa a suar frio, já começa a Dispara o bater. coração. Exatamente. Isso é a tua memória celular. Sim, A sim, emoção vem, né, do que a gente aprendeu do meio, sim. né? Então aquilo manda o comando para o cérebro manda para o corpo e aquilo continuamente. Não é possível que se você não tratar o seu medo de Uhum. passar por aquele local, se todo dia você passar e ficar com essa tremedeira, com essa taquicardia, bom, não vou dizer que é impossível, mas como não sofrer de algo físico, Uhum. né? Uhum. Num acúmulo. Como reflexo do emocional, né? Exatamente. Todo dia você se colocando naquela situação. Só que a gente compreende isso a partir do momento crítico, quando é uma síndrome do pânico, é um assalto. Eu estou aqui para tentar mostrar que isso pode ser feito no dia a dia, Tá, antes que esse pico venha, quando você perceba o que te incomoda e estabeleça um limite para aquilo, aonde você espera demais dos outros e não recebe. Certo ou não, não existe. Existe o que você enxerga. É sim, você se sim, respeitar, né? sim, sim. O teu certo é o seu certo. Se a partir do momento que você julga que você está se doando demais, não está recebendo e está se machucando, cabe a você impor limite, né? Sim, É sim, essa sim, sim. situação, é esse autoconhecimento. É, é. Assim, para mim isso é muito claro. Eu vivia há alguns anos atrás situação muito estressante, disso que você acabou de falar, de doar demais, de se sentir preso a situações que às vezes nem era culpa de ninguém. E assim, para mim, eu já percebi que reflete na minha mão. Eu começo a ficar com a mão, alergia, sabe aquelas alergias que começam a explodir aquelas berebinhas na mão, assim? E, Sei. e para mim, quando começa isso, eu já paro para pensar. O que me estressou? Da onde que está vindo isso? Você quer ver um exemplo? Alergias. Tudo tem um. Depende muito, não tome isso para tudo. Tá. Mas alergia é um sinal de alerta, né? Então, que nem você falou, você estava numa situação preso. Mão significa muito a tua capacidade de fazer, de Uhum, realizar. Então, uhum. provavelmente, você identificando uma situação ruim, você ligou um alerta para atuar. E você não atuar é que traz esse sintoma para você. Esse desequilíbrio da energia das mãos, né? Não da energia. É que no caso da metafísica, a leitura é de realizar. Tá, É a tá, questão de tá, atuar no meio. tá, Então, quando você está alerta, é porque você já está ou se machucando por algo que você precisa fazer e não quer, tá, tá. ou se cobrando para fazer logo. Você está atento ao ato de ter que Entendi. fazer. O desequilíbrio está em você não entender essa emoção. É Tá, você estar nessa situação de conflito. E eu tá. falo isso porque já está manifesta. Sim, Né? sim, A partir sim. do momento que a gente está numa terapia e a gente, na metafísica da saúde, eu vou compreendendo você a partir das manifestações do seu corpo. O que ele está Tá. querendo dizer. Porque se a gente soubesse, a gente não estaria sofrendo disso, né?
E muitas vezes a gente fecha os olhos porque a gente tem. Tanto que muitas vezes a gente não precisa dizer o que é a doença, porque a pessoa Tá. provavelmente pode não aceitar. Ela vai falar assim, Uhum. não, eu não sou assim. Não sou eu que estou É. dizendo, é teu corpo. E daí é porque ela não está preparada também ainda para, né? Sim, sim. Tanto é que a terapia metafísica não quer chegar lá e falar assim, ah, me diz o que é uma energia na mão. Ah, é isso, tchau, vem próximo. Não, é todo um Tá. acompanhamento que como uma análise Sim. de outro tipo, eu vou tentando mostrar para ela o que ela precisa fazer. E não é só decifrar a doença para ela. Não, porque ela Tem... tem que tomar consciência, né? Não adianta nada Exatamente. você falar. E só tomar consciência não é também você ficar teclando, martelando ali, dizendo, olha, você precisa ir lá resolver essa Uhum. situação. Olha, tua mão tá querendo dizer isso. Não é, é você caminhar junto. E um dia falar, de que tal se você tentar hoje chamar a pessoa para uma conversa? Assim, são Uhum. situações em que a terapia vai ter, eu, observando o que você tem, te ajudo a se autorregular a partir do meio em que você está, Entendi, né? entendi, E entendi. até porque que nem as pessoas falam assim, que nem você quer falar, quer dizer que todo libriano é igual? Aham. Tem quantos? São 12 signos, as pessoas vão ser iguais em qualquer um dos dois. Não é que ela é igual. Aquela doença me diz uma coisa, mas você é complexo, você não é só uma mão. Sim, Né? exatamente. Então, tudo que você tem, tudo que você manifesta, torna você único, porque aquilo é importante para a minha compreensão de como você observa o mundo. Exatamente, exatamente. E É, no caso do exemplo do Libriano, ele só tem o Sol em Libra, né? é, Ele tem os outros 11 signos em outras áreas da vida dele. que torna, exatamente, que torna ele No- complexo, Muito né? complexo, É, muito um indivíduo complexo. é muito complexo. E é Exatamente, isso. E exatamente. a gente está aqui, né, Ed, para ajudar as pessoas a se Sim, compreenderem, além do que ir só no médico tratar aquilo, até porque a medicina tradicional, ela é fatiada, né? Você tem um problema hoje no seio, você vai lá, trata o seio. Você tem um problema no fígado, você vai lá, trata o fígado. Você tem um problema no olho, você vai lá, trata o olho. E quando que alguém vai olhar você por completo? Né? e tem uma outra coisa, né? Ela está muito ligada a tratar o Sintoma. resultado, mas Isso, dificilmente vai na origem, da onde está vindo aquilo, né? exatamente, é o sintoma. Hoje eu tô com dor de O cabeça, sintoma, desculpa, me é falei. o resultado, o sintoma. Hoje eu tô com dor de cabeça, toma esse remédio para dor de cabeça. Matou a dor de cabeça? Acabou. Aí, tanto, às vezes o paciente acha que está curado, o médico acha que está resolvido, mas o que causou? Se aquilo é Exatamente, recorrente, se você está sofrendo com isso, a gente tem que ir na origem, tem que ir na causa, né? exatamente, E exatamente. eu dou um exemplo tão bonito que aconteceu comigo até. E eu tenho isso, e eu falo isso com propriedade porque eu tenho exames da época. Você sabe, né? Mas quem está participando não vai saber. Meu pai faleceu. Sim. E eu sempre faço minha rotina ginecológica, faço meu check-up anual. Sim. E naquele ano, eu tive que aprender muito, né, sobre perdas. Eu nunca tinha perdido ninguém. Eu nunca tinha tido experiência de morte, de ninguém Sim. próximo. Mas Perda, né? amigo, família, nunca. Foi, de primeira foi logo meu pai. E eu tive que, sabe, aceitar aquilo. Foi câncer, eu tive um tempo para compreender. Meu pai teve 2 anos de tratamento que eu fui entendendo e aceitando. Não, se acostumando não é a palavra, mas lidando com a situação, né? Aprendendo a Exato. lidar. E aceitar, e morte, enfim, a gente vai aprendendo na carne. Sim, Se a gente não ressignificar o sentido que aquilo tinha para você até você perder sim, alguém, sim. né? E aí foi uma fase que eu achei curioso que naquele ano o meu exame hormonal deu que eu estava na menopausa. E, e eu, quando eu levei no médico, ele falou Uhum. assim.
não, você já está na menopausa. Muito provavelmente no mês que vem você não vai mais menstruar. E o que é menopausa na metafísica? É o amadurecimento. Sim. Né? Aí tem Sim. até todos aqueles sintomas da menopausa, quem sofre mais, né, com sintomas, Uhum. já é um pouquinho como você está amadurecendo e como você está aceitando isso. Tá. Mas o curioso é que quando eu fui levar esse exame para o médico, ele falou isso e eu estava já menstruando, porque eu fui no médico depois que meu pai já tinha falecido. Tá. E aí no exame seguinte, e eu falei assim, não, mas eu já estou menstruando normal. Aí no outro, passou uns meses, eu fui fazer, eu já estava com meu nível hormonal tranquilo, Normal. normal, normal. Tenho Então voltado ao normal. eu achei muito curioso que no auge da crise do meu pai, da perda, eu entrei na fase da menopausa. E que na Uhum. metafísica é o amadurecimento. E eu Sim. realmente consegui compreender muito bem. É óbvio que eu sofri a perda, mas meus amigos se surpreenderam assim com a forma como eu encarei tudo isso. E eu Sim. achei muito curioso que eu fui fazendo o exame nessa época, não foi pensado, mas que o exame Uhum. detectou no meu corpo algo que estava no meu emocional. Tanto que depois que a fase passou, Uhum. meu pai faleceu, tá tudo ok, e aí voltei assim. Voltou é. E Que isso é legal. apontado em exame para você ver como a gente fica, como Sim. tudo reflete no corpo. Reflete, reflete. Uma outra coisa que você comentou quando a gente estava conversando sobre a live foi a questão de doenças novas, mas que acabam tendo sintomas que Ah, já sim. existem ou semelhantes, enfim. E daí você, no caso da metafísica, você trata a identificação é através dos sintomas, não é isso? Sim, porque que nem o Covid, quando ela Sim, surgiu, a gente está falando de uma doença nova, mas os sim, sintomas que ela apresenta e que levam ao falecimento são sintomas que a gente já convive, que é uma sim. insuficiência respiratória, Uhum, problema no coração. uhum. Enfim, esses sintomas a gente já identifica na metafísica, que pode ser uma coincidente com alguma outra, uma parada cardíaca do Covid ou de um infarto, é algo que a gente já identifica, né? Tanto Uhum, que o uhum. terapeuta metafísico, que nem a gente não precisa saber todo o CID, né? Todas as doenças. A gente precisa Tá, compreender os sintomas, como tá, ela se manifesta. Tanto que tá, se surgir alguém hoje falando assim, eu sofro da síndrome de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, eu posso nunca tá. ter ouvido falar. Eu vou perguntar como que ela se manifesta, Uhum. né? Até porque muita gente pode ter as mesmas doenças e sofrer de consequências diferentes. Entendi. Né? Sim, Então, sim. é como A você própria Covid, manifesta. né? A própria Covid, as Sim, pessoas tinham sintomas diferentes, né? né? Nem todo mundo tinha Uma igual. gripe comum, alguém pode ter Uma... coriza, outra pessoa pode ter febre, Sim, né? sim, Outro sim, dor de cabeça. Então, é como o verdade. teu corpo manifesta aquilo, é que eu faço a compreensão de você, do indivíduo. Uhum, Né? uhum. E a terapia, a gente vê o meio que ela está, as situações que ela está enfrentando, é ajudar o indivíduo a olhar de outra forma, de modo que Sim, aquilo não desequilibre mais o corpo dela. perfeito, Né? perfeito. E é curioso quando você falou da consciência. Eu já conversei com pessoas que só o fato dela entender o que era a doença na metafísica da saúde, ela Sim, melhorou na hora, na entendi. hora. Né? Porque ela teve uma compreensão, acho que ela relaxou num ponto que era um ombro travado, que destravou. Quando ela Entendi. entendeu o que fez o mal, o que travou, e a gente riu, porque ela chegou de manhã, eu trabalhava com ela, ela chegou de manhã travada, Uhum. eu falei, mas o que aconteceu? E aí ela falou tudo, daí eu falei assim, nossa, mas então não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é respondendo o que é travar o braço, é Tá. respondendo do tipo, nossa, você ficou incomodada porque fulano, Uhum. não sei o quê. Aí ela, acho que como ela própria não tinha. Caiu a ficha, como se diz, né? Exato, como ela não tinha compreendido a situação que tinha feito ela ficar nervosa, né? Aham. É que fez ela
Nossa, Cris, não tinha pensado nisso. Pensado. Uhum. E isso eu já escutei várias vezes, várias vezes. A gente vai conversando com alguém, com uma pessoa do tipo, quando eu levo esse olhar metafísico, a pessoa fala, nossa, não tinha pensado nisso. Aí parece que a partir daquele momento ela relaxa. Mas nem Entendi. sempre é tão fácil assim, não é tão Não, simples. não, não. A negação é Aliás, o que aliás, eu mais acho vem. que uma das coisas mais difíceis que existem, e daí você me corrige se você discordar, foi uma outra coisa que você comentou, que é a mudança do padrão emocional e o como mudar, que eu acho que aí é que entra também uma das partes mais importantes do terapeuta de metafísica de Sim, saúde, não é isso? claro, imagina assim, alguém com muita raiva, que tudo ela reage explodindo, explodindo. O trabalho do terapeuta não é dizer que aquela raiva vai atacar o fígado, Sim. é fazer ele entender como não reagir com essa raiva, sabe? Do tipo, incomoda mesmo? Será que compreender o outro, é como que a gente combate a raiva que está nele? É fazendo ele enxergar Uhum. mais o outro. A- o contrário, como fazer alguém que se doa demais? É fazer ele enxergar mais a si, né? Por isso que não tá tão, não é tão importante a pessoa, eu só responder o que é a doença, e sim conduzir ela no cotidiano. É uma terapia. Você Para um olha, equilíbrio, né? Como você disse, né? Para um exato, equilíbrio. é o equilíbrio. A doença não quer dizer algo ruim, ela só aponta um desequilíbrio, Sim, né? Que as pessoas sim. falam, tudo que a gente já está tão arraigado na mente de que a doença é algo ruim que a gente Uhum. nem aceita ir em médico, né? A gente Sim, não quer sim. saber o que tem. E para mim, olha que curioso, é óbvio que eu não vou querer ficar doente, mas nas poucas vezes que eu precisei, foi um alento descobrir o que era para eu tentar me centrar, Sim, sabe? sim. Eu tenho até um outro exemplo para dar. Eu fiquei muitos anos tendo um cisto no ovário. E aquilo nunca era nada. Eu sempre fui assim, muito pontual no meu exame médico de rotina, no Sim. check-up. E sempre, nunca era nada, nunca era nada. E convivi com esse cisto por muitos anos, muitos anos. E o que é um cisto no ovário? É você se bloquear na sua criatividade. Na sua criatividade, a gente pode entender como deixar de atuar onde você quer estar, né? Isso pode ser, no meu caso, era no meu trabalho. Não era ruim o meu trabalho, mas Tá. desde sempre eu sabia que não era lá que eu queria ficar. Entendi. Você não podia colocar para fora a tua criatividade. Exato, talvez eu me anulei, porque o lugar era incrível. Eu trabalhava com pessoas ótimas, fiquei muito, para você ver, né? A gente não precisa estar numa situação de estresse, a gente adoece pelo Sim, não bom. precisa estar num lugar, numa coisa É, ruim necessariamente, né? e eu trabalhava com pessoas incríveis, o lugar era muito legal e eu fiquei anos. E eu acho que aquilo foi deixando o cisto vir. Até o momento que eu saí, depois de 17 anos eu saí desse trabalho. Entendi. E foi a primeira vez que eu tive uma crise de dor. Uma dor que me levou para o hospital. Caramba! E aí era caso de cirurgia. Os médicos não entendiam como que eu convivi com aquele cisto sem nunca ter sentido dor. Sim, E sim. nesse processo que pode ser pânico, né? Pronto, socorro, cisto, tem que operar. Eu fui achando tudo aquilo lindo. Eu fui achando lindo porque eu falei assim, nossa, no ano que eu saí de lá, esse cisto se manifesta, porque não cabe mais ele ficar aqui. Entendi. Tava Foi na hora de assim, ele ir embora. estava na hora de ir embora. Foi assim que eu compreendi. E assim, me deu a paz necessária para encarar uma cirurgia. A médica que fez Sim. a cirurgia falou que nunca viu alguém tão zen. Então, ela falou assim, Cris, você estava plena. Indo para uma mesa de cirurgia. Ela falou, Cris, você estava plena. E foi um sucesso. E foi um Sim, sucesso. sim, sim. Né? Então, Ah, é isso. Você vai. Eu fui me anulando e fui encapsulando, sabe? E aquele cisto foi sendo alimentado. sim, sim, sim. A Andréia colocou aqui se resignar, mas eu acho que foi de algum comentário anterior, agora já não lembro.
E eu só vi agora. Pode ter sido, talvez, da gente ter falado de se incomodar com o outro, ou de aceitar o que não Uhum. cabe, né? Sim, Ou sim. não sei se a questão também era se o se resignar causa um mal para nós. Eu acho que toda emoção, ele é Uhum. um termômetro. A Tá, gente se compreende cada vez mais a partir do maior número de emoções que a gente possa sentir, né? perfeito. Raiva, emoção, frustração, Perfeito. é, paixão, Uhum. amores não correspondidos. Uhum. Tudo Uhum. isso vai nos conduzindo para um autoconhecimento maior. E aí é onde vem a nossa parte. É como a gente se resolve. Perfeito. Então, se frustrar não é ruim. Ruim é Tá, você não se resolver, tá. sabe? Explodir de raiva não é ruim. Ruim é você não saber conter. Assim, a gente é humano, a gente vai sentir raiva, a gente vai ter vontade de matar. Ruim é você não domar a tua vontade de matar e efetivamente matar alguém. É isso, Entendi. Sim. entendeu? E olha que curioso. E não deixar que isso seja um padrão de comportamento que entra naquela parte que você falou do excesso, né? Exato, Ou do seja, toda vez, descuido. toda vez, toda vez, né? E olha, e eu vou dizer que não tome isso como uma regra, mas às vezes uma pessoa que comete um erro com uma paz de espírito, ela vai ser mais saudável do que aquela que faz aquele mesmo ato com culpa. Porque o conflito, a angústia que você vai criar dentro de si, te traz um desequilíbrio, né? Olha, eu tenho uma teoria que agora você vai me dizer. É. Porque assim, claro, se você não quer engordar e você come um sorvete ou um doce, é óbvio que não vai ajudar a te emagrecer. Uhum. Mas eu tenho a crença que você comer de vez em quando, enquanto lá entra na coisa do equilíbrio, né? Sim, De vez em quando, de uma maneira razoável, não exagerar. Mas se você não comer isso com culpa, porque com culpa vai triplicar por 3 vezes aquelas gorduras, não é? eu já acho que qualquer coisa com culpa não vai ser bom, Não é? sabe? Porque a gente mesmo está criando um conflito. É, você A não está nem gente, curtindo, né? a gente causa um mal dentro da nossa própria casa, né? Vamos fazer É, a coisa. Se for para comer, coma com vontade. Se for para querer emagrecer, corre para uma academia, mas faça a sim, coisa sem culpa, faça a coisa assim com vontade, com sim, prazer, sim, sabe? Eu acredito, eu acho que o pecado do ser humano para nós, no desregular das emoções, é o ego e o apego. A gente sim, tem que saber mudar o campo de visão, sim. sabe? E também a gente precisa aprender a soltar, né? Let it go, let it go. Exato. O quanto a gente não se machuca porque a gente está apegado àquela Sim. pessoa, um casamento de 20 anos, às vezes a A pessoa que tudo, você né? A tudo, tudo. mas num relacionamento, você casou com alguém porque em determinado momento aquela pessoa representava uma coisa para você. Uhum. 20 anos, se depois de 20 anos você está em crise, você tem que entender quem é aquela pessoa hoje. Hoje, Sim, entendeu? sim. E não se apegar ao que foi, ao que é, e não encarar o que você Exatamente. precisa fazer, Mesmo sabe? porque nós estamos mudando constantemente. Então, depois de 20 anos, nem você é aquela pessoa de 20 anos atrás, nem a outra pessoa também não é a mesma. São Exatamente. duas outras pessoas. Mas como a gente só pode cuidar de si mesmo, né? Pelo menos é a Sim, gente que tem esse poder, é você que tem exatamente. que agir. Exatamente, É você que tem que exatamente. agir. Se você não A botar alguém gente para não. fora, só é você. É, Né? exatamente. Eu tomo muito cuidado com o que com a palavra lutar. Eu acho que tudo que a gente tem que lutar demais, a gente tem que ter uma atenção, porque Uhum, pode não ser tão bom se tem que lutar tanto, né? Vamos criar ali um parâmetro, um objetivo, até onde a gente vai para conquistar aquilo uhum, com prazo determinado. Eu não estou falando assim, uhum, daqui a um mês, sabe? uhum. Ou,
que nem a gente faz, né? Um prazo. Ah, eu vou me Uma formar. meta, né? Uma meta. E pode ser de longo prazo. É que nem você vai Sim, estudar, vou fazer uma sim, faculdade, depois da faculdade eu vou fazer uma pós. Isso é um objetivo que vai levar anos, mas tem um prazo. sim. Agora, vamos supor que você quer ser médico. Tá lá, 5 anos, muda de especialidade, muda de curso, muda de não sei o quê. Até quando você vai lutar para ser médico? Quando Uhum. pode ser a hora de você falar assim, opa, não nasci para isso. Né? Ao mesmo tempo, na terapia, eu não estou falando em desistir da coisa ser volúvel, né? Uhum. Instável. Mas ter consciência se é aquilo que você quer, né? Exato, Que né? vai te deixar feliz. E ter a consciência do tipo, o que mais você gosta? Sim, sim. Né? O que, que você Eu, está fazendo nesse outro campo aqui? Né? sim, Eu não sim. posso falar assim, ah, desiste, você não nasceu para ser médica, até porque cada um sabe. Mas a gente tem que Claro, tomar muito cuidado com o que o lutar representa. Porque pode perfeito. ficar muito ligado ao apego, sabe? Sim, É um apego e lutar, e até quando que esse lutar vai te machucar. vai. Né? É. A própria palavra já denota Sim, isso, né? Luta, sim, briga, né? Então sim, a gente também tem que saber se cuidar, se preservar para não se sim, machucar. sim. Cris, eu vou pedir para você fazer um fechamento. Que dicas ou conselhos você dá pro pessoal, assim, na questão, nessa questão da saúde, enfim, para fazer um fechamento aí, Olha, eu acho que minha dica seria essa, para a gente tomar muito cuidado com o ego e com o apego. tá? Para a gente não ter medo quando o corpo manifesta algo, né? Não é correr do médico, vá no médico, mas se compreenda. Olha Sim. ao redor, que situação você está. Mesmo que você não saiba, como eu, na metafísica da saúde, que doença é aquilo, observe ao seu redor, veja que momento você está vivendo Aham. e não pode estar influenciando naquela dor, naquela doença, né? Respeita seu corpo, respeita seu tempo e Uhum. você tem todo o poder de se ajudar. Uhum. Você, assim, o ser humano, ele é poderoso, Ed. Ele é Sim, poderoso. sim, E eu quando sei. todo mundo tiver consciência do que é capaz, a gente não se machuca tanto, Sim, eu sabe? Então, acredito. eu diria isso, não tenha medo de encarar o monstro, né? A gente vê o monstro grande quando a gente tá com os olhos fechados, né? A partir do momento que a Sim, gente começa a encarar, ah, tem uma bonita, que eu acho bonito. Na metafísica a gente aprende sobre o medo, né? tá. A emoção. E fala assim, para que serve o medo? E o medo, ele serve para te criar a coragem necessária. Porque Uhum. o medo total é ruim, porque paralisa, que é a síndrome do Paralisa. pânico. E a falta de medo total é ruim, porque não te dá É risco de vida. limite. É a criança que pula da janela achando que vai voar. É, exatamente. Não Então, tem aquele safety net, né? exatamente. Então, até o medo, quando você começar a sentir Você precisa medo, ter um equilíbrio, o isso foi bom suficiente para para te mim. mover, né? Isso foi bom para mim, porque imagina, eu que sempre busquei o equilíbrio, bom senso e sou essa Aham. pessoa calma. Quando me batia o medo, era algo assim que do tipo, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Quando o meu mestre, né, falou isso, eu passei a encarar diferente essas situações que Uhum. poderiam me trazer um desequilíbrio. E toda vez que eu lembro dele falando que o medo só serve para te criar a coragem necessária, eu Uhum. começo a olhar para mim e pensar o que eu preciso fazer. Aí abro o olho e embora, né? É assim. É sempre um Perfeito, dia, sempre uma novidade. Cada dia é isso. perfeito. E é sempre, Ok. cada passo à frente é uma oportunidade para se conhecer. Sim, sem dúvida.